Família, atenção, colocou na tela do YouTube, a gente fala agora sobre a equipe do Vila Nova, é tema do Vila Nova pra você. A pergunta é a seguinte, o Vila mudou de patamar de reforços para 2026? Olha só na tela do YouTube os jogadores que o Vila já contratou, jogadores que já estão fechados com o Vila. Marco Antônio, volante, Rian, atacante que estava no Maranhão, foi destaque da Série C. William Maranhão, volante, 29 anos de idade, jogador bastante rodado, inclusive já foi destaque da Série A. De La Torre, atacante, para mim a maior contratação do futebol goiano até o momento. Anderson Jesus, zagueiro que estava no Avaí. Rafa Silva, atacante que estava no América Mineiro. O Ayrton não fechou. O Ayrton está bem encaminhado. Falei há pouco aqui com o vice-presidente de futebol do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Ele me passou essa informação de que está bem encaminhado, mas ainda não está fechado, ainda não assinou o contrato. Falando sobre o Ayrton, põe na tela do YouTube aí os dados desse jogador. Eu acho uma baita de uma aposta, uma baita de uma contratação, caso de fato seja efetivada. Ele tem 33 partidas pela Série B, né? Tomou 26 gols, uma média de menos de um gol por jogo. Pela Copa do Brasil são 4 partidas pelo Novo Horizontino com 3 gols tomados, e no Paulista ele fez 5 partidas e tomou 3 gols. Os números dele na temporada são 42 jogos no ano, né? Nas partidas que ele fez, com 32 gols sofridos. 32 gols sofridos. E, Valdo, daqui a pouco a gente fala sobre as contratações no contexto geral. Começa por você, Jean Lopes. Põe o Jean Lopes aí na tela do canal do YouTube. Ô, Jean, o que você me fala da contratação dessa negociação avançada com o Ayrton? Goleiro que começa muito bem. Me lembra que eu coloquei na mesa, em vários momentos, que ele era um dos 3 melhores goleiros da competição. Você se lembra, Danilo? Falou mesmo. Goleiraço. Ele perde ali, digamos que, a titularidade no jogo contra a equipe do América Mineiro. Na reta final da competição, que o Novo Horizontino vencia pelo placar de 1-0, aí ele toma um peru. E o time do Novo Horizontino perde os 2 pontos ali que seriam fundamentais. Talvez seriam os 2 pontos do acesso. E aí o Anderson Moreira troca ele pelo Jordi. Mas enfim, individualmente falando, Jean Lopes, o Ayrton chega para ser titular absoluto do gol do Vila em 2026? 1,53. O Jordi que é da mesma escola do nosso House, né? Todos os dois foram revelados lá na base do Vasco da Gama. O Thiago é uma boa contratação, é um bom goleiro. Eu também me recordo quando você elogiou ele, e teve algum outro colega, que eu não me recordo qual foi, que também falou muito bem desse goleiro no transcorrer da Série B. Eu tenho, digamos assim, criticado, né, e quando eu falo a palavra criticar é no sentido construtivo, da questão da faixa etária dos jogadores que o Vila Nova está contratando. Agora, goleiro é diferente. Goleiro, ele tem 31 anos, é uma idade muito boa, né, um goleiro experiente, e eu penso que é uma boa contratação. Ele é melhor goleiro do que o House, apesar desse final de Série B, onde ele claudicou bastante. Quanto às outras contratações, Thiago, eu discordo de você no sentido de qual é a melhor contratação do Vila Nova. Para mim é o William Maranhão. Eu gosto muito do futebol desse jogador. Ele teve uma primeira passagem espetacular pelo Atlético, foi contratado pelo Corinthians, se não me engano, jogou no Santos também. Aí alguém pode me dizer, mas o Maranhão não teve uma boa passagem no Atlético nessa temporada. Naquele Atlético do primeiro turno, ninguém conseguiu jogar. O Atlético tinha, ao meu ver, e ainda mantenho isso, o melhor elenco entre os times goianos, o melhor 11 entre os 3 times goianos, e tinha a pior performance. Por problemas outros que eu não sei dizer qual é, talvez de treinador, talvez de ambiente, aí eu não posso afirmar. Na questão de ambiente eu não posso afirmar, na questão de treinador sim, que era uma troca incessante de treinadores, prejudicou o elenco do Atlético. Mas o William Maranhão seria titular no Atlético de hoje, seria titular no Goiás de hoje, e é titular no Vila Nova. Para mim, com exceção do Ralf, pelo histórico do Ralf, por tudo que ele construiu na carreira, o William Maranhão é um volante que o Vila Nova não teve nenhum desde os últimos 2, 3 anos à altura. Então, uma baita contratação, 29 anos, experiente, jogador habilidoso, sabe jogar com a bola nos pés, sabe sair jogando, apoia muito bem o ataque, com assistências, inclusive, e com arremates de fora da área. Para mim, a principal contratação do Vila Nova, até o momento, chama-se William Maranhão. 1,56 agora, superchat chegando aqui, ó. Hélio Gomes Pereira, 10,90 pra gente. Obrigado, Hélio. Sempre ligado com vocês aqui direto de Águas Claras, Distrito Federal. Alô, Hélio! Aquele abraço, saudações, tamo junto, viu? Obrigado aí pela moral e pela audiência. O Arlen Barbosa, R$5. Jean Lopes, o Josué seria uma contratação de peso no Goiás?
Nem vale a pena aqui a discussão, porque o Josué renovou com o Coritiba, né? Ele fica pra Série A do ano que seria vem. bem gordinho, né? Ele ia pesar bastante lá no Goiás. Não, mas o Josué é muito bom de bola. Não, o Jean falou que ele não jogava em nenhum dos times de Goiânia. Cara, o Josué pra Série B do Campeonato Brasileiro, ele é um jogador assim... Ele chega, pega a 10 e fala, escolhe os outros aí que eu tô em campo. Ele pra Série B, ele é craque, muito acima da média, tá doido? Jean. No fim de ano, meu amigo, você precisa trocar de carro. Para com esse carro velho, esse negócio chato, não troca de carro, fica economizando demais. Ah, Thiago, mas tá caro. Tá nada. Dê uma passada aí no site da Primeira Mão Seminovos da Saga e aproveite. São mais de 3 mil veículos esperando por você. Acesse e conheça primeiramãosaga.com.br. Família Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. O telefone é muito fácil, gente. 62 32 72 18 81. E é claro, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial da Gema PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Dirija também muito mais com o Model 5, que é o novo queridinho Ícone Fashion, na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. E Doutor Baterias, a melhor opção de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$ 349,00 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor. 6231428070 ou pelo WhatsApp 629-98830388. Doutor Baterias. Vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like aí. Muito obrigado a todos pela grande audiência. Danilo Dias, Ayrton. Chega pra ser o dono da camisa 1 assim, com folga da equipe do Vila Nova, que ainda tem um House, né? Tem. O Ayrton é mais goleiro, não? Sim, fato. Jogou 36 jogos, se não me engano, na Série Posso B. falar uma coisa aqui do House? Posso falar aqui? E assim, eu tenho muito respeito pelo profissional. Muito respeito pelo profissional. E eu sou parceiro do futebol goiano. Eu não fico aqui atacando as pessoas. Eu vou fazer aqui um comentário, que eu acho que outras pessoas da imprensa também concordam. E até no Vila Nova. O House, pra mim, é um bom goleiro. E ele poderia ser um ótimo goleiro se a preparação de goleiros do Vila Nova fosse um pouco melhor. O Vila tem essa carência. Eu não tô aqui criticando o Lauro. Tô criticando a preparação de goleiros num todo. Você entendeu? O goleiro, ele é formado pelo treinador de goleiros. O House, ele deveria ter muito mais explosão, muito mais aptidão na saída do gol. E você não vê essa evolução nele, cara. Outra coisa, o Denis Júnior, criticadíssimo aqui no futebol goiano, ok? Sim. Passou pelo Vila, todo mundo falava mal. Foi o terceiro goleiro em defesas difíceis na Série B pela Ferroviária. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, assim, eu acho que o Vila precisava dar uma olhada nessa questão da preparação de goleiros. Acho que o House tem muita capacidade, mas talvez falte ali um pouco mais de suporte, né? Não sei. Mas, enfim, o que você fala do Ayrton? Thiago, eu vejo que, até a pergunta, né, se o Vila mudou de patamar com essas contratações, eu vejo que o Vila vem em uma crescente, fato, porém, pra mim, não a ponto de mudar de patamar. É uma palavra muito forte, eu não vejo ainda apropriada pro Vila. Contratação dessas todas aí, a única que me agradou até o momento foi do De La Torre, porque vem de 2 acessos, jogador experiente, jogador que conhece o caminho e o atalho pro gol. Tomara que com o Vila Nova ele realmente, de fato, prove isso, sabe e conviver no vestiário, já conviveu 2 anos seguidos que foram vestiários de acesso, então pode ajudar e agregar muito com a sua experiência e com o seu entendimento desse jogo chamado futebol, principalmente na competição em que o Vila está inserido. Agora você é um piadista, né, Danilo? Você gostou só do De La Torre? Dos nomes que foi aí, sim. Cara, o Maranhão foi destaque na Série A 3 anos atrás. O cara ajudou o Atlético em 2023 a voltar pra Série A. O cara tem 29 anos de idade, jogou no Ceará e foi titular. O Goiás tentou a contratação dele pra Série A de 2023. E um cara desse não reforça o Vila, não? Mas engraçado. Ou se fosse qualquer outra equipe da capital aqui, você estaria soltando foguete. Agora, como é o Vila Nova, o Maranhão não reforça, não. Ah, pelo amor de Deus, Danilo. Engraçado que vocês me ajuda, moço. Do Maranhão 22, Maranhão 23, é ótimo jogador. O Maranhão 24, ótimo 25. volante. Eu não vi, tava jogando fora do Brasil. Então De La Torre não serve também, Danilo. Se for olhar dentro do seu Prisma, argumento, né? De La Torre em 2025 era reserva do Curitiba, do Coutinho, que é péssimo jogador. Quantos gols o De La Torre fez no ano, sabe 10, dizer? 10 gols. 10. Em 2024, sabe me dizer, Jean? 17. Não, mas ele terminou 2025 na reserva do Curitiba, que tem um ataque fraquíssimo. Mas assim... Beleza, isso foi uma opção do acho treinador. que a gente tá cobrando demais, cara. Não, o Maranhão em Série B veste fácil, joga fácil. A gente tá falando de Série B. Forte aí, Danilo. Quero ver você vencer os dois, o Santa Cláudia cara, e o Thiago. Vai. O problema, ô Nivaldo, que eles estão considerando o William Maranhão, que eles viram passar aqui no Atlético e foi lá pro Ceará. Ninguém tá falando do Maranhão 25.
Como é que tá? O futebol é muito dinâmico, meu amigo. Paredes foi ótimo. Você tem um campeonato do Vietnã na sua casa? Paredes, eu não, você Vai tem. então, hein? Não dá pra gente ver, hein? né? Campeonato vietnamita. Oferecimento, Casas Bahia, Casas Vietnã. Foi 2. Deixa eu te falar. Não dá, né, meu filho? 2023, Nivaldo, o Paredes foi o cara, não foi? Ajudou o Vila, fazia jogada pra dentro, pra fora, chutava, era fominha em certos momentos. Paredes, 23, putz, todo mundo lembra. Mas teve uma contusão muito séria, Danilo. Beleza, ótimo, concordo com você. E até não fui injusto com o Paredes, que eu disse que ele ficaria, porque ele voltou no nível competitivo, sem pré-temporada, os caras estavam muito à frente, tudo certo. Mas só que a gente tá lembrando o Paredes 23, o Paredes 24, 25, ninguém sabe. O Maranhão igual. Não tô tirando os créditos dele, a passagem, o currículo, a história, onde jogou, como jogou. Só que o Maranhão 25, cadê? Eu quero ver como é que ele tá, risco de lesão, será que ele tá bem fisicamente, o CK, percentual de gordura, como é que o último jogo que ele competiu. Eu quero ver o Maranhão 25. Cara, o futebol é muito dinâmico, Jean. Um jogador que para um mês, cara, ele já volta atrás dos demais, quiçá um ano. Concordo contigo. Não discordo de você, não. Mas aí, então, você tem que ter o mesmo argumento pro De La Torre, que terminou na reserva do Curitiba sem jogar. Você elogiou o Rafa Silva. Não, foi o Rafa Silva. Qual foi outro jogador que você elogiou que tá sem jogar, tava sem jogar também? O Rafa, pra mim, não. Eu disse que emocionalmente, depois daquela expulsão, acabou o homem. Eu acho... Não foi ele que você elogiou, não. O goleiro que o Vila contratou. Ele terminou na reserva do Novo Horizontino. Mas não contratou ainda. Né? Tá negociando. Tá contratando. Então, assim, a gente tem que usar o mesmo argumento pra todos, ou então não usa pra nenhum. Mas aí que tá. O William Maranhão, desses jogadores todos que o futebol goiano contratou até o momento, é o jogador que tem mais história, o jogador que tem mais know-how. A imprensa goiana é muito chata. A imprensa goiana é muito chata. Nós somos muito chatos. O Vila tá contratando um jogador que há 2 anos atrás estava na Série A do Brasileiro. Mas que era reserva no jogador que eu vi jogando um baita de um primeiro volante, boa saída de bola, cabeça erguida, reserva no parte Vietnã. física dele maravilhosa. Beleza. Meu amigo, eu não vejo campeonato de dinamita, não. Beleza. Pode a única ser coisa questão que eu de conheço, adaptação, a única coisa que eu conheço do cultura. Vietnã, a única coisa que eu conheço do Vietnã são os filmes de guerra com os Estados Unidos. Agora, eu não sei nem como que joga lá. Beleza. Agora eu vi o Maranhão jogando aqui pelo Campeonato Goiano, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e você tá criticando. O Maranhão é bom volante, gente. Muito tempo atrás, ó. Meu amigo, o Ralf também não jogava há muito tempo, veio aqui pro Vila e jogou pra caramba. Cara, o futebol é muito moderno. O que o Jean tá falando que é a mesma coisa de sempre. Bola redonda, trave, gol, linha do meio de campo. Jean tá tem pedindo pra mim ser Danilo. justo com todos. Mas, Jean, no meu comentário, se você for analisar friamente, eu sou justo. Por que eu gosto da contratação do De La Torre? Ele jogou 80% dos jogos com o Curitiba. Terminou na reserva, assim como Rafa Silva, assim como o Maranhão lá no Vietnã, assim como o goleiro Ayrton. Tudo certo, mas vamos olhar no grosso, no todo. O todo, Ayrton, 33 jogos. O Maranhão foi titular do Atlético no primeiro semestre e jogou muito bem. Beleza, mas terminou, como você tá querendo pontuar Saiu aí, porque que o De La tinha proposta. Torre na reserva. O Ayrton, 33 jogos. Vamos olhar o todo, gente. Vamos olhar, assim, a grande competitividade. Vamos olhar só a reta finalzinha que o cara terminou na reserva, não. Eu tô falando que o Ayrton é uma boa contratação? Vai ser. De La Torre, 80% dos jogos. 17 gols entregou com o Mirassol, subiu. Entregou 10 com o Curitiba, jogou 80% dos jogos lá. Cuidado, me traz um jogador com dados, com número, que aí eu vou elogiar como eu tô A gente tá trazendo o Maranhão aqui, ué. Mas pra mim... O cara era titular do Atlético quando foi negociado com o Vietnã. E você tá criticando? Não tô criticando. Tô falando que a única contratação que eu posso dizer que foi boa pra mim, aos meus olhos, foi a De La Torre até o momento. Meus e o amigos, Ayrton também será uma boa se vier. O Black foi prorrogado por mais uma semana na Seba. Só na Seba você garante telha Brasilite 366 por 1,10 por apenas R$ 89,90. Venha pra Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Delta Certificadora. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Venha para a Delta Certificadora. Ela vai ajudar você na solução desse problema. 623996-6699 é o timaço da Delta Certificadora, sempre ajudando o meu amigo empresário. Gente, cuide do maior ativo da tua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engilabor, você tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engilabor 3609-0447 ou acesse engilabor.net.br. Engilabor, a melhor amiga do empresário goiano. E é claro, Ismafer Ferramentas com uma mega promoção nesse mês de dezembro. Furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Ismafer Ferramentas 3093-3939, 3093-3939. Ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas. Tenho mais pra falar. Vai deixando o teu like rapidinho que o Nivaldo tem que falar aqui também. Fiquei bravo agora, Nivaldo. Sério. Pode falar. Posso falar? Obrigado.
Obrigado. O De La Torre jogou menos jogos, Jean, menos, nos últimos 5 anos de Série B, e eu trouxe esses números ontem. E tem a mesma média do Anselmo Ramon. O menino Anselmo jogou mais jogos que ele nessa Série B e terminou com os mesmos 10 gols. E te digo mais, o Maranhão, na segunda passagem no Atlético, não ajudou o Avaí, e muito menos, estava fora do país, em um país, com todo respeito ao futebol vietnamita, que não chega nem entre os 10 melhores futebol do mundo, e não estava jogando. E outra, ele jogou no Atlético com essa passagem e foi vitoriosa, que vocês lembram, foi bem. Lá em 23, porque tinha Baralhas, tinha outros nomes lá, como é que é o nome do cara lá, gente? Ah, ele jogava Maranhão, por conta dos outros, então? Não, que isso, não, meu. Danilo. Você joga com um cara bom Danilo. do seu lado, seu futebol não melhora, Cara, não? eu repito, Pô, nós somos de Maranhão insuportáveis. Nós aqui somos Caraca, insuportáveis. A imprensa goiana, ela é chata. O Vila Nova, gente, tá fazendo contratações que ele não fez em 2025. E a gente tá aqui criticando. Quem que o futebol goiano aqui, o Vila Nova, dá conta de contratar Danilo, a mais do Ilha Maranhão? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa também ajudar um pouco mais, né? Só crítica, só pau, só crítica. Na minha opinião, não é crítica. Pelo amor de Deus. Não, elogio. Você elogiou ele aí. Que pra mim você a falou única que o cara não jogou no Vietnã e você tá elogiando aqui. Cara, mas vocês estão lembrando dele 23, eu quero dados de 25. Nivaldo Carvalho. Eu não vi o campeonato vietnamita. Fala, Jean, pra matar o assunto aqui, que eu tenho o Nivaldo também na mesa. Fala comigo. Porque o Danilo fala de números, de estatística, tem que ver as condições. Os times que o Anselmo Ramon jogou, os times que o De La Torre jogou, a forma que os times jogavam, se eram mais times ofensivos ou não, quem eram os colegas dele que davam assistência. Você acabou de falar aí, encheu a bola do Josué. O De La Torre tinha o Josué para dar assistência para ele o tempo todo. O Anselmo Ramon tinha um Josué para dar assistência? Tinha um Gavi improvisado. Você tem que analisar de uma forma mais ampla, mais complexa. O Eber Lima tá mandando R$20 aqui pra gente. O Vila está fazendo milagres com a grana que tem. São ótimas contratações até agora. Qual time tá contratando melhor que o Vila aqui da capital? Choradeira desse Danilo. Vai plantar piqui. É o Eber Lima aqui mandando o Danilo plantar piqui. Mas enfim, Nivaldo Carvalho, o que você me fala dessas primeiras movimentações do Vila Nova visando o campeonato goiano? O Vila traz um Maranhão, jogador conhecido. O Vila traz um Rafa Silva, que até o começo desse ano ganhava R$300 mil no Mirassol. O Vila traz agora o Ayrton, goleiro destaque do Novo Horizontino. E traz o De La Torre, que para todos nós aqui foi a grande contratação do futebol goiano até o momento. Como que o Vila Nova tem se postado, como que o Vila tem se comportado nessa janela? O Vila, Nivaldo, mudou de patamar em 2026? Tá mudando? Não, mudar de patamar eu acho que não cabe ainda, né, essa mudança de prateleira. Agora o critério de contratações mudou, né, e isso é bom. Você vê, o goleiro, o Ayrton, para mim ele foi injustiçado ao perder a posição na reta final do campeonato. O Anderson Moreira que tem disso, né, ele fez isso aqui com o Arley. Quando ele esteve aqui em 2012 para colocar o Renan. Você vê, o Jordi fez menos jogos e tomou mais gols. O Jordi fez 5 jogos e tomou 6 gols. O Ayrton fez 33 jogos, bicho. E a média do Ayrton é menos gols tomados do que o Jordi. Pois bem, então, se o Ayrton fechar, vai ser uma excelente contratação. O Vila estava cogitando contratar aquele Jean, né, que estava no Cerro Porteño, que é um ótimo goleiro também. E o Maranhão é bom jogador, muito bom volante. E o De La Torre também é excelente. Então, essas 3 contratações agregariam demais ao Vila Nova. Essa questão de números, que o Danilo sempre trabalha em cima disso, é um aspecto interessante, mas ele não pode ser um aspecto absoluto. Certo? Ele é um dado que deve ser levado em conta, mas ele não pode ser aquilo que vai nortear tudo aquilo que a gente vai falar a respeito de um jogador de futebol. Porque isso que o Santa Claus fala tem sentido também. Quem estava ao lado, como é que era a situação? O time ao qual ele pertencia dava as condições de trabalho para ele, pagava em dia, tal. Você vê, tem muito... O Amazonas, por exemplo. Que condição que o Amazonas dava para aquele jogador que veio para o Atlético? Nenhuma. Zero. E mesmo assim o cara conseguiu até fazer os 10 gols lá, né? 10 gols. 10 gols. Então, ele se destacou pra caramba lá. O Avaí não deu condição nenhuma de trabalho para os jogadores. E o time do Avaí, teve muita dignidade ao manter a equipe na Série B. Porque se fosse outro tipo de perfil de jogador... faria como o Amazonas,
caía ali na 33ª rodada. Então, eu uso essas informações, números, mas eu não pego isso como uma verdade absoluta, como objeto de análise quando se trata, assim, para analisar um jogador individualmente falando. Mas aí, Debate das feras, oferecimento, primeira mão, Saga, confiança absoluta. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, com o selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 39285114, Sopema GO, 100% confiança. 30 segundos, e só um detalhe aqui, Danilo. O Henrique Lisita até me ajuda. O De La Torre, quando ele esteve no Atlético, ele não jogou nada. Ele foi dispensado do Atlético. Isso não impediu que ele fosse destaque do Mirassol e depois destaque do Coritiba. Ele vem de 2 acessos consecutivos e não jogou nada quando passou pelo Atlético. Nada. Assim, às vezes o cara não dá certo num lugar, dá e você certo... criticando o Maranhão. Não, sabe por quê, Thiago? Eu só pegando em cima do comentário do Nivaldo. Ele falou que às vezes contratar a base de dados, números, não podemos nos apegar por aí. Mas vocês estão se apegando à história do Maranhão. Como absoluta, certo? Absoluto. Vamos então no Atlético. O Atlético trouxe o Jorginho se apegando ao quê? Aos números não foi. Porque lá no CRB ele não estava jogando. Foi na história que ele construiu no Atlético, que foi legal. Quantos jogos ele fez no Atlético? 0. O Jorginho Carcaço Muriçoca? Exatamente. Não, mas ele se machucou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, ô Danilo. Você pega assim, o jogador ele atuou 30 jogos por um time tal. Aí você vai ver, aí você vai destrinchar esse número, certo? Você vai ver que desses 30 jogos, em 27, ele entrou depois dos 30 minutos do segundo tempo. Você não vai ter um outro conceito sobre esse atleta? Não, claro, e outra coisa, em 2012 o Goiás trouxe o Walter acima do peso, com a minutagem baixíssima no futebol português e que não jogava 1 ano e meio praticamente, em alto nível. O Walter foi um dos maiores jogadores da história do Goiás, recentemente falando. Foi verdade. Então, se você se apegasse só aos dados, como o Danilo está fazendo aqui agora, o Goiás não teria contratado o Walter. O número, Dani, você tem que pegar, é claro. Não, apenas um componente. Aí, em cima desse número, você vai fazer algumas análises também. Beleza. Você não vai pegar, não, porque ele fez isso, eu vou fazer isso. Não é assim, ué.